Bom, gente, vamos ver aqui algumas propriedades das proporções. A primeira, eu vou explicar todas com um exemplo, tá? Então, a primeira é a seguinte. Vamos supor que nós temos a proporção 2/3 igual a x sobre 15, por exemplo. Isso aqui é uma proporção, né? Porque qual que é a característica da proporção? Proporção é uma igualdade de razões. Então, se essas duas razões são iguais, 2/3 é uma razão, x sobre 15 é outra razão. Se essas duas razões são iguais, então existe um fator de proporcionalidade aqui, né? Que faz com que esses números sejam proporcionais. Então, olha só, se o 15 é o 3 5 vezes, então o x tem que ser o 2 5 vezes também. Então, o x vale 2 vezes 5, que é 10. Uma outra maneira de a gente determinar o x aqui seria multiplicando cruzado, que é a mesma coisa, né? Dá o mesmo resultado. Então, olha só, 3 vezes x, 3x, é igual a 2 vezes 15, que é 30. Então, x é igual a 10. Só que eu acho aquela primeira maneira mais fácil, né? Mas todas as duas estão corretas, tá? Vamos ver uma outra propriedade aqui que a gente pode usar também na proporção. Vamos supor que foi dada a seguinte informação, que x está para 3, assim como y está para 5. E x mais y é igual a 24, por exemplo. Bom, como é que a gente resolve nesse caso? Uma das maneiras que a gente pode fazer é isolar uma das variáveis, né, ou x ou y, em uma das equações e substituir na outra. Mas tem uma outra maneira que é mais fácil, que a gente pode usar na proporção, que é o seguinte. Olha só, deixa eu dar um exemplo numérico aqui, antes de resolver esse aqui, só para ficar mais fácil de vocês entenderem. Vamos supor que a gente tem isso aqui, ó. 2/5. Essa fração, 2/5, ela é igual a 10 sobre 25, na verdade. Porque se a gente simplificar 10 sobre 25 por 5, vai dar 2/5. Se você pegar os numeradores e somar os numeradores, ou subtrair os numeradores, e fizer a mesma coisa com os denominadores, a razão encontrada também é igual a essas razões. Então, se a gente pegar os numeradores e somar, 2 com 10 dá 12. Só que se você somar em cima, você tem que somar embaixo também. 5 com 25 é 30. 12/30 também é igual a 2/5, que se a gente simplificar aqui por 6, não vai dar 2/5. Então, essa razão aqui também é igual. Além de somar, a gente pode também subtrair, tá? Então, olha, 10 menos 2 dá 8. E 25 menos 5 dá 20. E 8/20 também vale 2/5. Então, a gente pode ou somar ou subtrair, tá? Isso pode ser feito sempre na proporção. Então, no caso dessa questão aqui, olha só. Usando esse exemplo que eu dei para vocês aqui, tá? Eu vou apagar esse exemplo aqui só para ficar mais arrumadinho. Isso. Então, olha só, voltando aqui para nossa questão. X está para 3, assim como y está para 5. E a gente tem que x mais y é igual a 24. Então, olha só, se eu tenho a soma dos numeradores, que é 24, então o que eu vou fazer com os denominadores? A mesma coisa que fez com o numerador. Se somou em cima, tem que somar embaixo. Aí, soma 3 com 5, que dá 8. Aí, gente, essa razão aqui, então, 24/8, é igual às outras razões. É igual a x sobre 3, que é igual a y sobre 5. Aí, é só você fazer a proporção, olha só. O 24 não corresponde ao 8 3 vezes? Se o 24 é o triplo de 8, então, gente, o x ele tem que ser o triplo de 3. E o y tem que ser o triplo de 5. Então, quer dizer que x vale 9 e y
vale 15. Muito mais fácil do que se você ficar resolvendo o sistema, na verdade? Se você tiver que ficar substituindo, assim é muito mais rápido. E dá para conferir se está certo, olha só. X está para 3, assim como Y está para 5. Então, X, 9 sobre 3 é 3, é igual a 15 sobre 5, que também é 3. E o X mais Y tem que dar 24. E realmente, se a gente somar 9 com 15, dá 24. Então, dá para você tirar a prova, tá? Então, é muito mais fácil. E uma outra coisa que você pode fazer também, usando isso daqui que eu falei, é quando tem mais de duas variáveis. Se você tem, por exemplo, 3 variáveis, então facilita muito. Por exemplo, vamos pegar assim, ó. A está para 10, assim como B está para 3, assim como C está para 5. Ah, tem uma outra coisa que a gente pode fazer também quando tem uma razão, olha só. Quando você tem uma razão, por exemplo, 3/5, vamos pegar uma razão qualquer aqui, 3/5. Se você multiplicar o numerador e o denominador por um mesmo número, não altera essa razão, não é verdade? Vamos supor que você multiplica o numerador por 10, aí vai dar 30. Multiplica o denominador por 10, vai dar 50. Concorda que essa razão 30 sobre 50 é igual a 3/5? Então, quer dizer que a gente pode multiplicar que não altera em nada, tá bom? Então, vamos usar isso aqui. Olha só, A está para 10, assim como B está para 3, assim como C está para 5. Aí foi dada uma outra informação, que 2A, não, que 2 mais feio, né, gente? Pelo amor de Deus. 2A mais B, 2A mais B, menos 3C, isso, 2A mais B menos 3C é igual a 40. É igual a 40. E aí, quanto que vai valer o A, quanto que vai valer o B, quanto que vai valer o C? O que que a gente pode fazer aqui? A gente pode fazer uma substituição, né? Coloca tudo em função de A, ou tudo em função de B, ou tudo em função de C, que é muito mais difícil. Aí tem uma maneira muito mais fácil, que é usando essa propriedade aqui que eu passei para vocês. Olha só. Na verdade, eu tô misturando as propriedades aqui, tá, gente? Preste bastante atenção. 2A mais B menos 3C é igual a 40. Então, esse numerador A, aqui embaixo, ele não está multiplicado por 2, não é verdade? Então, se eu multipliquei ele por 2, o denominador a gente tem que multiplicar por 2 também, senão altera a proporção. Aí, depois eu somei com B. Então, aqui em cima é uma soma. Se eu somei em cima, eu tenho que somar embaixo. O B não foi multiplicado por nenhum número, então o 3 também não vai ser multiplicado por nenhum número. Aí depois está subtraindo 3C, então uma subtração no numerador, então vai ter que ter uma subtração no denominador. O C foi multiplicado por 3, então o 5 tem que ser multiplicado por 3, para não alterar, ok? Então vamos ver quanto que vai dar. Olha. 2A mais B menos 3C é 40. Que já foi dado que isso daí é 40. Aí vamos calcular embaixo, olha. 2 vezes 10, 20. 20 mais 3, 23. 23 menos 15 é 8. Certo? Então, só fiz a continha, olha. 10 mais 3, 20 mais 3, 23. Menos 15, que dá 8. Aí agora é só a gente observar o fator de proporcionalidade. O 40, ele corresponde ao 8 5 vezes. Então, quer dizer que o A vai ser o 10 5 vezes. Então, o A vale 50. O B vale o 3 5 vezes. Então, o B é 15. E o C vai ser o 5 5 vezes. Então, o C é 25. Pronto, a gente tem o A, o B e o C. Dá para tirar a prova, né? É só você olhar. O A dividido por 10
Então, 50 dividido por 10 dá 5, que é igual a 15 dividido por 3, que também dá 5, que é igual a 25 dividido por 5, que também dá 5. Aí, agora, vamos fazer a continha aqui para ver se dá 40. Olha, 2 vezes 50, 2 vezes 50 é 100, 100 mais 15, 115, 115 menos 75 dá 40. Então, o A vale 50, o B vale 15 e o C vale 25. Muito mais fácil do que ficar substituindo, não é verdade? Então, tá aí, gente. É isso aí que eu queria passar para vocês hoje, viu?